Pessoal, hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente de Twitch. Eu havia visto que algumas pessoas fizeram uma trend em outras redes sociais mostrando suas cartas SSR e eu pensei, por que não mostrar as minhas no canal? Assim, além de eu mostrar, eu posso também contar algumas histórias relacionadas a elas e algumas curiosidades pra vocês. Hoje eu irei mostrar minhas cartas no servidor japonês, do qual eu jogo já há quase 5 anos. Então eu tenho várias cartas e histórias boas pra contar pra vocês. A ordem da qual eu vou mostrar essas cartas vai ser assim: Heartsolabil, Savannah Claw, Octavinelli, Scarabia, Pomefiore, Ignihide, Diasomnia, Green e a Steph. E agora eu vou levar vocês pra dentro do meu jogo pra gente poder ver junto. Abrindo com Heartsolabil, aqui tem as minhas cartas do Riddle, que é o Riddle de Dormitório, e o Riddle Lantern of Wishes, a Pathway to the Freedom. Essas duas cartas eu não exatamente quis pegar elas acabaram vindo, porque o Riddle de Dormitório, ele veio em alguma das vezes que eu tava rodando pra outro personagem, e ele acabou vindo, porque como as cartas de Dormitório SCR, elas são cartas comuns, entre aspas, porque elas não dependem de um gacha específico pra vir ou não, elas podem acabar vindo em outro gacha. E foi assim que eu peguei esse Riddle. E mesmo que o Riddle tenha vindo enquanto eu tava tentando pegar outro gacha, foi bom, porque esse Riddle, ele é muito forte, ele é muito bom. Se você tem esse Riddle, sério, treine ele até onde der. Porque ele é uma carta forte, é uma carta boa de fogo. Então, tipo, eu recomendo 100% você usar ele, de verdade. E o Riddle aqui de Rapunzel, a coisa é que eu só rodei no gacha pra pegar o Jack. Porque eu, sempre que tem um gacha que tem tanto a SR quanto a SSR, eu sempre vou tentar pegar a SR, mesmo que eu não queira a SSR. Porque eu gosto de colecionar as SR. Eu acho que as SR são cartas muito boas e são cartas bonitas e cartas que dá pra dar groove. Então, na minha opinião, elas são ótimas igualmente. E tem umas que são muito bonitas. Daí eu fui rodar pra pegar o Jack, porque eu queria muito esse Jack. Todo mundo nessa coleção tá muito bonito, mas nossa, o Jack ele só tá lindo, 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 lindo. Na minha opinião, o Jack podia ficar com este cabelão, porque ele está sensacional, de verdade. E aí eu rodei pra pegar o Jack e acabou vindo o Riddle junto. E eu não reclamo, é uma carta boa e o Riddle tá muito bonito. E eu gosto dessa minha mini coleção do Riddle. Partindo agora pro Trápula, bem, como vocês podem ver, eu só tenho ele do Birthday Bloom, que eu peguei sem querer, não sem querer, porque eu gosto sempre de rodar nos aniversários. E aí, no Birthday Bloom, eu só simplesmente consegui o Ace. Não é exatamente uma carta que eu use tanto, mas eu gosto de treinar todas as minhas cartas. Porém, eu não me arrependo de ter pego ela. Eu gosto muito desse groove do Ace. Eu adoro essa cara dele que parece que vai zoar você até, sei lá, sua quinta geração. Eu adoro isso. Então, mesmo que não seja um personagem que eu sempre tente dar pull, eu gosto bastante do Ace também. Ah, eu sempre rio. É uma mistura de eu quero bater nele, eu quero dar um abraço nele, sabe? Partindo pro próximo, temos Deuce. Deuce é um personagem que eu sempre tento pegar. Eu gosto muito do Deuce. Tanto que vocês podem ver, eu tenho ele no Stargaze, no Clube e na Platinum Jacket. Acho que dá pra ver aí nos status que do Stargaze é uma carta muito forte minha. Na verdade, do Stargaze é minha carta titular no japonês. Pra quem não joga, você pode escolher uma carta que você tem. E a carta que eu empresto para meus amigos é o Deuce Stargaze. Porque, na minha opinião, ele é uma das melhores cartas desse jogo, de verdade. Ele tem 3 magias porque eu consegui maximizar os perfumes de SSR dele. Eu coloquei até o nível 5, tanto que esse Dulce ele possui uma borda preta ao redor, ele é muito estiloso, eu gosto muito dele. Vocês podem estar vendo os status dele, eu literalmente tentei maximizar tudo, tudo que podia, porque além de ser uma carta que eu uso muito, eu quero que as pessoas que peguem o emprestado possam usar ela bem também. Eu gosto muito dos grooves do Deuce, ou ele tá muito fofo, ou ele tá numa hora totalmente delinquente. E não tem meio termo, e eu adoro isso. Eu adoro o Deuce. Ele é meu personagem de conforto. Eu gostaria de ter um pouco mais de cartas dele, sendo honesta. Mas acontece, um dia eu consigo a dele de dormitório. Partindo pro Diamond. Eu tenho o Carter do Terror Stranding, do Birthday Boy, do Birthday Bloom e o Master of Tricks, que é o Carter do capítulo 7. Ah, outro que eu gosto muito. Carter também é um personagem que eu sempre tento pegar. Uma curiosidade muito boa é que esse Carter do Terror Strange foi minha primeira SCR. Eu literalmente peguei ela no primeiro dia que eu entrei no jogo. E tava rolando o final do primeiro Halloween, que é Terror Stranding. E tava disponível todos os gachas. E eu tentei pegar todo mundo, não consegui, mas eu consegui o Carter. Eu lembro que era quase tipo 2 da manhã e ele veio pra mim.
Fiquei tão feliz. Mas era 2 da manhã, não podia gritar. Então eu gosto muito dele. Um mimo, amo ele, um fofo. Eu uso também bastante o Carter Birthday Boy e também gosto muito do Master of Tricks, porque eu gosto muito de cartas que são puro elemento. E ele é muito bom. E esse Carter Birthday Bloom, eu não peguei esse Carter exatamente quando teve o gacha do Birthday Bloom. Na verdade, eu peguei ele na rerun desse ano dos gacha. Porque agora no japonês eles estão fazendo um esquema. Quando é aniversário, tem um gacha onde você pode rodar para gachas anteriores de aniversário do personagem. E você faz algumas missões para conseguir rodar neles de graça. E aí eu consegui esse Carter Birthday Bloom. Gosto muito do Groove, então foi uma ótima adição. Agora pro Trey, pra gente quase fechar aqui Hearts Bill, eu tenho o Trey de dormitório, o Trey de clube e o Trey de ano novo. Trey também é um dos personagens que eu rodo bastante e que eu não tenho todas as CRs dele. Ele é só muito bonito, eu preciso de todas as CRs dele. Eu gosto muito de usar essa do Trey de clube, porque ele é bem forte. Às vezes eu também uso o Trey de ano novo. Eu queria usar mais o Trey normal, só que eu tenho muita carta de água e planta, vocês vão ver isso. Então, às vezes, eu acabo não conseguindo usar ele, mas eu adoro minhas cartas do trem. Agora, partindo pro Leona, ele é um dos meus favoritos. Não sei se vocês notaram isso. Talvez eu fale disso um pouco demais. Mas, bem, como vocês podem ver, eu tenho 5 SCRs do Leona. Eu tenho o Leona de Dormitório, o Leona Ferrigala, o Leona de Birthday Boy, o Leona Tsum e o Leona de Clube. O Leona de Dormitório ele tem uma história muito engraçada, porque, tipo, não é que eu queria treinar ele pra ficar com o nível máximo de perfume de SSR, onde ele desbloqueia várias coisas e ele tem a bordinha preta. Não, não foi exatamente isso. O que aconteceu foi que o Leona foi minha carta de escolha no início do jogo. Quando você começa o Twisted Wonderland, você tem direito a um gasto de graça, e nesse obrigatoriamente vai vir uma SSR para poder te ajudar no início do jogo, e nela tem todo o Cash Heart Solabil e de Savannah Claw. E aí você pode ficar rejogando esse gacha até você conseguir a SSR que você quiser, e aí você passa pra frente e aí você não pode mais refazer isso. E aí eu joguei uma vez e veio o Leona, eu fiquei perfeito, era quem eu queria mesmo, comecei a jogar. E durante esses 5 anos, o que aconteceu foi que simplesmente o Leona, ele começou a vir várias vezes. Ele vinha em gacha que não tinha ele vinha atrapalhando outros gachas que queriam pegar, mas ele vinha. O Leona fez literalmente a coisa mais Leona do mundo, ele se auto-treinou, ele não me permitiu fazer o que eu queria, ele fez só o que ele queria. E aí eu só usei perfume nele umas 2 vezes, porque para você poder aumentar esse nível, para você poder desbloquear algumas coisas, ou você usa os perfumes de SSR, ou a carta tem que vir mais vezes. Então eu usei essas 2 técnicas no Leona, e é por isso que ele tem a bordinha preta, e é por isso que ele tem as coisas, e é por isso que ele é tão forte. E eu fico muito feliz, porque literalmente esse Leona, ele é um monstro de força, tipo, eu consigo matar alguns inimigos que tem, tipo, 30 mil de vida em um hit. É maluco. Eu quero mostrar pra vocês. Eu adoro esse groove do Leona de Birthday Boy. Ele só tá a coisa mais fofa do mundo. Eu adoro quando ele boceja. Ele é muito fofinho. Indo agora pro Rudy, meu pequeno Rudy. Eu não dou tanta pull nele assim, mas eu sempre fico feliz de pegar ele. Então, eu tenho o Rudy de dormitório, o Rudy Vargas Camp e o Rudy do Birthday Boy. Esse Rudy aqui de dormitório, eu peguei ele recentemente. É uma carta muito boa, gosto muito dele. Esse do Vargas Camp, eu peguei realmente quando teve o primeiro Vargas Camp. E esse do Birthday Boy, eu peguei. Deixa eu ver. Eu peguei na segunda vez quando eu tava tendo a run do gacha de Birthday Jacket. Só que eu queria muito o Rudy Birthday Boy por conta desse groove dele, porque ele tá muito fofo. Vocês vão ver que vai ter muita carta que eu vou falar que eu acho eles muito fofos, mas é porque eu adoro dar groove nas cartas por conta disso. Ele tá muito bonitinho. Ele tá muito fofinho. Agora temos o Jack e talvez você esteja se perguntando: Ué, Rai, você não gosta do Jack? Não é isso. Eu adoro o Jack, eu adoro esse lobinho de Tsundere. Ele é um amor, eu adoro ele. Ele é só teimoso. Ele é um bichinho muito teimoso. Ele nunca vem pra mim. E olha que eu dou muita pull nele. Exemplo, no Jack de Ano Novo, lá do início do ano, eu dei 80 pontos nele e ele não quis vir pra mim. É uma novela mexicana e o Jack, tá? Mas um dia, um dia esse lobo vem pra mim.
Indo agora pra Octavinelle e pro azul, eu já deixo bem claro que eu dou pull pra todos os garotos de Octavinelle, porque Octavinelle é meu dormitório. Eu amo Octavinelle, eu amo a Pequena Sereia, não teria como ser diferente. Eu amo os três, então eu sempre tento pegar eles. E vocês vão ver que eu nem sempre tenho muito sucesso. O cara que mais vem pra mim é o azul. Como vocês podem ver, tem o azul Birthday Boy, o azul Beans Day, o azul Glorious Masquerade e o azul Tsum. Eu gosto de todas as cartas. O azul Glorious Masquerade, eu comecei a treinar ele pra ficar bem forte. Porque eu descobri que a terceira magia dele é de cura. E eu adoro carta que tem magia de cura. Então eu sabia que eu precisava dele. Então eu comecei a treinar ele, ele já tá bem treinadinho. Eu não vou deixar ele com 110 de nível, porque demanda muito perfume. Gente, é muita coisa. E é um item complicado. Se vocês quiserem, uma hora eu faço um vídeo explicando mais sobre como você dá level up na carta, explicando mecânicas e tudo mais, se vocês quiserem. Mas, tipo, por isso que eu não elevei ele até o 110. Mas gosto muito. Azul é muito bom. Eu tenho várias SSRs que tem duo com o azul. Então, ele é uma mão na roda. Gosto muito dele. Passando agora pro Jade, eu tenho dois, que é o Jade de Dormitório e o Jade Birthday Bloom. E eu acho muito engraçado que as únicas duas cartas do Jade que eu tenho são do mesmo tipo. Isso é muito engraçado. Eu só reparei isso agora. E são boas cartas. Eu gostaria de poder usar mais o Jade, mas esse Jade de Dormitório tem duo com Floyd e o outro Jade ele tem duo com Kalin. E logo vocês vão entender porque eu não consigo usar tanto ele. Indo pro Floyd, eu só tenho Floyd Beansday. E não é por falta de tentativa de pegar as outras cartas do Floyd. Ele só foge de mim, ele é uma enguia bem escorregadia. Mas essa carta do Floyd Beansday, ela é muito boa. E eu fico muito feliz de ter ela. Porque as duas edições do Beansday são dois dos meus eventos favoritos. Então eu ter o set completinho dos dois eventos me faz muito feliz, de verdade. Passando agora pro Kalin, eu tenho o Kalin Birthday Bloom. Vocês vão perceber que eu tenho muita sorte nesse servidor com o gacha do Birthday Bloom. Eles acabam sempre vindo pra mim. E não é exatamente minha coleção favorita de aniversário, mas eu fico feliz que elas venham. Esse Kalin, ele é muito bom. Ele faz duo com o azul. E ele é um fofo. Tipo, olha a carinha dele. Ele é muito fofinho. Agora vamos pro reizinho. E o cara que mais ama vir pra mim. Ele ama vir pra casa, que é o Jamil. Como vocês podem ver, eu tenho o Jamil de Dormitório, o Jamil de A Firelight Sky, A Firelight of the Sands. Adoro esse evento de casa, foi o primeiro. O Jamil de Birthday Jacket, o Jamil de Birthday Bloom, o Jamil de Clube. Pera, tem mais uma página. O Jamil de Apples Boa e o Jamil Lost in the Book in The Nightmare Before Christmas. Eu tenho muito Jamil. Eu gosto muito de Jamil. Ele é muito incompreendido. Eu logo vou fazer um vídeo de curiosidade sobre ele, porque, na minha opinião, as pessoas precisam conhecer melhor o Jamil. Na verdade, precisam conhecer um monte de personagem, mas é muito personagem, então, por favor, tenham paciência comigo, mas eu juro, eu vou fazer vídeo de todo mundo. Ah, eu adoro o Jamil. Ele é muito bonito. Então, sempre conseguir cartas dele é uma coisa, é uma sensação ótima pra mim. Eu não sei escolher qual é a minha carta favorita. Eu gosto muito da de Apples Boa, porque ele tá muito bonitinho. E o evento de Harvest Town em si, eu gosto muito das roupas. Eu acho que os personagens ficaram muito fofos nessas roupas. Então, eu realmente gosto muito dessa carta. Nossa, eu só amo muito o Jamil. Ele vem mais ou menos fácil pra mim. Tipo, tem cartas dele que eu consegui com 10 pulls, tem outras que eu consegui com 60. Ele é um 880, mas normalmente ele vem. Passando agora para Palmefiore, temos Vil Skyheight, a beleza em ser humano. Eu tenho o Vil de Dormitório, o Vil de Birthday Boy, o Vil de Birthday Jacket e o Vil Tapis Rouge. Cara, o Vil, ele é 880 também. Às vezes ele vem, às vezes ele não vem. Eu não tenho tanta carta dele assim. Eu tento sempre treinar bastante esse vídeo de dormitório, porque ele tem duo com Leona de dormitório e o Leona de dormitório tem duo com o Vil. Então, eles são muito bons. Eu gosto disso. E esse Vil Tapsteruge, ele vai ser o próximo, um dos próximos que eu vou treinar, porque, nossa, que carta boa. Nossa, é uma carta muito boa. Além do Vil tá muito bonito, é uma carta forte. É uma carta puro fogo. É uma carta que tem duo com azul e eu tenho o azul Tsum, que é neutro fogo. Nossa, é um baile. Quando tem teste, nossa,
É uma delícia, é uma beleza. Eu adoro, eu adoro. Passando pro Apple, eu só tenho o Apple de dormitório, e esse Apple de dormitório tem uma história interessante. Essa foi a única carta que eu consegui no banner da carta. Eu peguei esse Apple ainda quando estava rolando do capítulo 5 tá saindo. Aí na história principal, quando ainda estava tendo atualizações, durante o capítulo 5, ficava saindo os personagens. Então, primeiro veio o Gacha do Rock, depois o Apple e depois o View. No Gacha do Apple, eu resolvi rodar porque tá novo no jogo. Eu nunca tinha visto esses gachas e eu achei muito interessante, então eu fui rodar e eu consegui o Apple. E o Apple é uma carta muito boa. A história dessa carta, a Vignette, é muito engraçada. Eu gosto dela. Então, eu acho essa carta muito boa. Eu usava muito no início, agora eu tenho outras cartas de fogo e água que são melhores pro meu time, mas eu gosto muito dela, ainda assim, eu tenho carinho. Indo pro rock, eu também sempre dou pull no rock, mas o rock ele é bem difícil de vir. Então eu tenho esse Rock Birthday Boy e o Rock Savannah Claw, que é do capítulo 7. Esse Rock de Birthday Boy, eu lembro que eu dei bastante pull nele, eu consegui pegar ele só de madrugada. E isso foi no meu primeiro ano jogando. E aí só ano passado eu consegui outra SSR do Rock. Sorte nesse jogo é uma coisa difícil, honestamente. Mas eu gosto muito dessas cartas. Entrando em Green mais um dos que eu dou pull bastante e um que felizmente vem bastante é o Idia. Eu tenho o Idia de dormitório, o Idia Birthday Boy, o Idia Birthday Jacket, o Idia Glorious Masquerade e o Idia de Overblot, que ele é o meu queridinho. Ele foi a última carta que veio até então. E todas as cartas do Idia são muito boas. Esse Idia de dormitório eu tentei buildar um pouco mais ele, porque na época eu não tinha quase carta de fogo. E aí, quando eu descobri que a terceira magia dele era de fogo, eu logo corri pra dar perfume de SSR pra ele. Porque eu precisava que ele fosse um pouco mais forte e eu precisava que ele tivesse as 3 magias pra eu poder usar ele. Tem sido uma mão na roda desde então. Gosto muito dele. E meu, o Deus, esse Id de Overblot, ele é incrível. Que carta boa, que carta linda. E, nossa senhora, este Grove, só lindo. E no Porto, eu só tenho o Horto de dormitório. Eu não dou muita pull no Horto, mas quando teve o Fairy Gala, eu dei bastante pull nele. Porque no Fairy Gala With a SSR é o Horto e ele é lindo. Tipo, é uma das cartas mais bonitas de Twisted Wonderland do jogo todo. E eu queria essa carta porque eu achei ela muito bonita. Eu infelizmente não tenho ela, mas tá tudo bem. Esse Horto, ele é muito bom. Ele se tornou 3 magias porque o Horto veio 3 vezes pra mim. Não na mesma vez que eu rodei pra tentar pegar ele, mas na vida, sabe? E é uma carta muito boa. Indo agora pra Dia Somni, abrindo com Maleus. Eu tenho 2 Maleus, que é o Maleus de Birthday Boy e o Maleus de Birthday Bloom. Esse Maleus de Birthday Boy, ele veio nas 10 primeiras pulls de graça. Eu gosto dessa carta, ele faz duo com Ouija, uso bastante. E agora, esse Maleus de Birthday Bloom, eu não uso tanto, porque o duo dele é com o Ace, e como vocês viram, eu não tenho quase SSR nenhuma do Ace. Mas são 2 cartas muito boas, eu fico feliz delas. Passando pro Silver, que teve vídeo essa semana. Temos o Silver de dormitório e o Silver de Birthday Bloom. O Silver também não é alguém que eu costumo dar pull, tanto que essas 2 cartas eu peguei sem querer. Tipo, no caso, o de dormitório foi sem querer. E o Silver Birthday Bloom, eu fui rodar no gacha dele e ele acabou vindo. Eu uso mais o Birthday Bloom do que o de dormitório, mas ambas são boas cartas. Passando pro Sebek, eu adoro o Sebek. E eu sempre dou pull nele. E ele até que é bem bonzinho comigo. Eu tenho ele de Birthday Boy, Cavaleiro do Evernight, Sebek de Platinum Jacket e o Sebek de pijama. Eu fico muito triste que de toda essa coleção eu só consegui o Sebek, porque eu gosto muito da coleção de pijama. Mas acontece, é a vida. O Sebek Evernight é literalmente uma das minhas cartas favoritas desse jogo todo. Então eu decidi mimar ele. E por isso que ele tá assim. Ah, eu adoro mimar ele. Ele é muito fofo. Eu gosto muito, muito, muito dessa carta, de verdade. Ele tem uma história muito engraçada junto com outras 3 cartas que vocês já viram. Que é o Jamil Apples Boa e o Dulce de Clube. Era dezembro, eu não lembro de qual ano. Mas saiu essas 3 cartas e eu queria essas 3 cartas. E, tipo, tinha só 20 pulls. E eu fiquei desesperada, porque eu queria todas essas cartas. E eu fiquei com medo de não conseguir nenhuma. Só que eu ainda tinha algumas chaves soltas. E aí, na primeira semana de dezembro, saiu o gacha do Deuce. Eu tive um instinto de rodar só 3 chaves no Deuce. E realmente o Deuce veio.
Na semana seguinte veio o Sebec, eu tive mais ou menos o mesmo instinto de rodar com as chaves soltas. E quando chegou no final do mês, eu rodei com 10 no Jamil e ele veio. E foi literalmente o mês mais sortudo na minha vida de Twisted Wonderland. Foi uma cagada que nunca mais vai se repetir, mas eu queria contar essa história pra vocês porque às vezes a gente acredita, a gente fica desencorajado de tentar pegar alguma carta, mas não fique desencorajado. Se você sente que você vai conseguir, normalmente você consegue sim. Passando por Lilia, eu só tenho o Lilia de dormitório, que ele acabou vindo alguma vez enquanto eu tava rodando pra 8 gacha. Não é uma carta que eu use muito, mas quando preciso, o Lilia tá aqui, ele quebra o galho, ele é bom. Agora vindo pro Green e Steph, eu tenho o Green da Platinum Jacket, o Crowley e o Crew. Essa carta do Green, ela é muito especial porque saiu no ano que a Disney completou 100 anos. E se não me engano, foi realmente no aniversário da Disney que começou o gacha. E aí eu rodei e eu consegui ele. E eu fico muito feliz, porque eu acho que é uma das cartas mais exclusivas que tem no jogo. Porque, se não me engano, nunca teve rerun dessa carta. Mas, tipo, eu gosto dessa carta, ela é boa. Ela faz do Kumaleus. Ela até que cura bem, então é uma boa carta. O Crowley, eu não peguei quando veio o gacha do Crowley. Peguei no último aniversário onde tinha o gacha do Crowley. E você conseguia algumas pulls gratuitas pra poder pegar o Crowley. E eu peguei o Crowley. E foi bom, porque eu tenho o Crew. E o Crew, ele faz duo com o Crowley. Então eu meio que precisava do Crowley pro Crew funcionar 100%. Isso me deixou bem feliz, porque agora eu posso usar o Crew com 100% de aproveitamento. O Crew é a carta que eu tô focando agora em treinar. E, meu Deus, que carta forte. Faz sentido os professores serem mais fortes que os alunos, porque, né, eles são professores. E eu gosto muito do Crew. A história dessa carta é muito fofa, gosto muito. E eu acho que o groove dessa carta é um dos grooves mais bonitos de Twisted Wonderland. Tipo, eles fizeram uma forma diferente de pintar, pelo que eu tô percebendo. Eu não sou nenhuma expert em desenho, mas ela parece diferente a forma como pintaram ela. E pra mim parece uma obra de arte, de tão bonita. Eu realmente gosto muito desse groove. E essas foram as minhas cartas do servidor japonês. Lembrando que o intuito desse vídeo foi pra ser algo mais descontraído e pra vocês me verem um pouco fora do roteiro. Meu intuito não é me mostrar algo do tipo. Eu ficaria muito feliz se, caso você jogue, você também me conte da sua coleção aqui nos comentários, sendo ela grande ou pequena. E esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, e se gostaram, eu posso trazer uma parte 2 mostrando minhas cartas do servidor inglês. Caso você não jogue, me conte as suas cartas favoritas que eu vou amar saber aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de ver os vídeos da semana passada que estão muito bons. Até próximo sábado!